Saudações alunos, sou o professor Marcos Acamini, da matéria de Direito Penal, e hoje falaremos sobre a classificação doutrinária das infrações penais. Na aula passada, falamos sobre o conceito analítico do delito, em que o crime é uma ação ou uma omissão típica, ilícita e culpável. Também falamos que a infração penal no Brasil pode ser dividida em crimes e contravenções penais. Hoje veremos mais a fundo esta classificação. Os delitos, eles podem ser classificados de várias maneiras. Primeiro, os crimes eles podem ser classificados em relação ao seu resultado. Nós temos três espécies: os crimes materiais, os crimes formais e os crimes de mera conduta. O crime material é aquele que a consumação depende de uma produção naturalística de determinado resultado, que é previsto expressamente no tipo penal. Então, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Nós precisamos da produção naturalística do resultado morte. Se não houver a morte da vítima, não há um homicídio consumado, e sim um homicídio tentado. Então, nós precisamos da produção naturalística do resultado morte, que é previsto expressamente no artigo 121. Um outro exemplo é o artigo 163 do Código Penal, que é o delito de dano. Para que haja o dano consumado, eu preciso da destruição, da deterioração ou da inutilização do patrimônio alheio. Caso haja algum destes resultados, então nós teremos o crime de dano consumado. Por outro lado, nós temos o crime formal. É aquele que o tipo penal ele prevê um resultado naturalístico, mas não é exigido este resultado para que haja a consumação. Eles são chamados também doutrinariamente de delito de resultado cortado ou crime de consumação antecipada. Um ótimo exemplo para este crime formal é a extorsão mediante sequestro previsto no artigo 159 do Código Penal, que tem o seguinte conteúdo: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. No caso da extorsão mediante sequestro, para que ele seja consumado, é necessário apenas o sequestro. Para este delito, não é exigido que o autor do delito obtenha a vantagem. Apenas o sequestro é necessário para que haja a consumação da extorsão mediante sequestro. Então, isso é chamado de delito formal, ou delito de resultado cortado, ou de crime de consumação antecipada. Nessas infrações, o legislador antecipa a punição, não exigindo a produção naturalística do resultado previsto no tipo penal, caso do artigo 159 do Código Penal. Em relação ao resultado, nós temos um outro delito, que é o crime de mera conduta. Nos crimes de mera conduta, o legislador ele não prevê nenhuma produção naturalística de resultado. Ele apenas quer proibir o comportamento do agente para certa conduta. Exemplo, invasão de domicílio, que é o artigo 150 do Código Penal. Não existe no artigo 150 nenhum resultado material de lesão ou perigo de lesão. Passemos a outra classificação em relação ao elemento subjetivo do tipo. O crime ele pode ser doloso, culposo ou préter-doloso. O delito doloso é quando o agente ele quer o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, conforme previsão do artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Então, ou o agente tem intenção e consciência de produzir aquele resultado, ou ele assume o risco de produzir aquele resultado. Os crimes culposos são aqueles em que há uma inobservância dos cuidados necessários. Por exemplo, em razão da negligência, da imprudência ou da
imperícia. Ou seja, aqui não é a finalidade do agente que será reprovada, mas sim os meios que ele elegeu para agir daquela forma. Nos crimes culposos, o agente ele não quer o resultado e nem assume o risco de produzi-lo. Por exemplo, um médico que para curar o paciente ele elege um tratamento errado, causando a morte deste paciente. Neste caso, a sua finalidade, que era curar, não é reprovada, mas é reprovada a inobservância dos cuidados necessários, que podem ser a negligência, a imprudência e a imperícia. Já os crimes pré-ter-dolosos, nós temos um misto de dolo e culpa. Nós temos o dolo na ação antecedente e culpa no resultado consequente. Por exemplo, lesão corporal seguida de morte. Nós temos na lesão corporal seguida de morte o dolo, ou seja, a vontade de produzir a lesão corporal, porém, por negligência, imprudência ou imperícia, nós temos o resultado morte. Então, no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, nós temos dolo no resultado antecedente e culpa no resultado consequente. A pessoa queria lesionar dolosamente a vítima, porém, por negligência, imprudência ou imperícia, houve culpa no resultado consequente, que foi a morte. Uma outra classificação é em relação à sua completa realização. Nós temos os crimes consumados e os crimes tentados. Os crimes consumados, eles reúnem todos os elementos que são previstos no tipo penal. Artigo 121, matar alguém. Então, se eu reúno a morte de alguém, então teremos o homicídio consumado, conforme o artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Já iniciada a execução e por motivos alheios à vontade do agente o resultado não ocorre, então nós teremos o chamado crime tentado, porque ele não reúne os elementos previstos no tipo penal. Por exemplo, o artigo 121, se houver a morte da vítima, então nós temos todos os elementos do tipo penal, homicídio consumado. Porém, se iniciada a execução por motivos alheios à vontade do agente, a morte não ocorre, então ele dispara 5 vezes projéteis contra a vítima, mas ela não acerta nenhum ponto vital e a vítima não vem a óbito, por vontade alheia de quem disparou a arma, então nós temos uma tentativa de homicídio, de acordo com o artigo 14, inciso 2. Na próxima aula, continuaremos sobre a classificação doutrinária das infrações penais.